Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom, alguns alunos me procuraram com dúvidas na lista de exercícios sobre lei de Newton. Era uma lista qualitativa, apenas para a gente avaliar e tentar explicar os movimentos que aconteciam em cada questão. Aquela lista faz parte de um estudo, de uma pesquisa de uma professora de física, a respeito do pensamento que a gente tem em relação aos movimentos. Como a gente explica os movimentos, né? E quando a gente para explicar, a gente não explica, muitas vezes, da forma como o princípio da inércia foi formulado por Newton. A gente costuma pensar de maneira menos sistemática, como outros pensadores anteriores a Newton ainda pensavam. Mas a gente sabe que a ciência ela é construída a partir do pensamento de um, que serve de apoio para o pensamento de outro, e assim por diante. Então, queria mostrar para vocês como que essa evolução aconteceu e como que a gente está pensando agora, como é que isso pode ser formulado melhor para a gente compreender a primeira lei de Newton, que é chamada princípio da inércia. Então vamos lá. Primeiro, eu queria fazer só um resuminho antes de explicar as questões para vocês. Então vamos lá. Qualquer dúvida, gente, anota aí e leva para o chat para a gente discutir no chat, tá bom? Bom, primeiro é que um dos primeiros a pensar sobre o movimento foi um cara chamado Aristóteles. E olha, para bem aí para pensar em relação ao momento, 300 a.C. Aristóteles, ele era ainda um filósofo. Esse momento ainda não era chamado de física, como a gente conhece hoje, e o pensamento era muito em torno do que ele já conhecia, sem fazer experimentos, sem fazer laboratórios, sem pesquisar sobre os acontecimentos de fato. Então, por exemplo, pra vocês terem uma ideia, Aristóteles queria explicar o movimento a partir da natureza das coisas. Como assim da natureza das coisas? Por exemplo, por que uma pedra cai? A pedra é formada de terra, então o movimento natural dela é ir para a terra. A fumaça costuma subir, por quê? Porque ela é feita de ar, então o movimento dela natural é ir para o ar, para cima, por isso que a fumaça sobe. E aí, isso está muito baseado no senso comum, não tem muito método científico, né? Não existe pesquisa, observação, criação de hipóteses, nada disso, comprovação. Ele tenta explicar o que ele está vendo. Isso aí teve validade? Teve. A partir do momento que as pessoas viram que ele conseguiu explicar, por mais que seja uma explicação que hoje a gente considera absurda, começou a fazer sentido e as pessoas começaram a validar essa teoria. E o que era? E quando você empurra algum objeto? Se você tem uma caixa, vai lá, empurra e a caixa começa a andar. Não é um movimento natural. Não. Mas é o que ele chamou de movimento violento. Esse movimento violento ia acontecer por conta da força que você aplicou. Certo? Então, basicamente é isso. Ele conseguiu explicar os movimentos que eram naturais e os que eram violentos. Bom, até aí uma teoria muito bem consistente. Porém, o tempo foi passando e outros pensadores foram se baseando nessas ideias. E é um belo dia, um pensador chamado Galileu Galilei, isso já 1500 d.C., ou seja, os pensamentos de Aristóteles, apesar de terem sido muito simples, porque a gente conhece hoje, eles tiveram validade por muito tempo, né? Mas Galileu foi o pai da física. Ele começou a fazer experimentos, conta a história de que ele foi na Torre de Pisa e começou a soltar objetos e começou a analisar por que os objetos caem, o que interfere na queda dos objetos. Se soltar um objeto leve, outro pesado, e for analisando, será que eles vão ter o mesmo tempo de queda? Então Galileu começou a fazer experimentos, uma espécie de laboratório. E aí ele começou a questionar o modelo da teoria que era vigente na época. Ou seja, ele começou a perceber, bom, os objetos caem ao mesmo tempo? Por que não caem? Ele começou a criar a ideia de vácuo, por exemplo. O que é o vácuo? A ausência de matéria. Ele começou a perceber que uma esfera de chumbo e uma folha de papel deveriam cair ao mesmo tempo. Por que não cai? Porque existe o ar atrapalhando a folha. E aí ele freia a folha. Se você fizesse experimentos sem o ar, os dois cairiam ao mesmo tempo. Inclusive, o experimento foi levado pelo homem à Lua para comprovar esses primeiros experimentos simples propostos por Galileu.
Pois bem, Galileu então começou a desenvolver o conceito de inércia. Foi o primeiro que falou disso. Ainda mais simples do que o Newton, por isso que foi conhecido como a primeira lei de Newton. Tá? Mas Galileu já falava de inércia. O que ele falava de inércia? O que é inércia? É a tendência dos corpos de continuarem como eles estão. No caso de Galileu, Galileu começou a perceber o seguinte: se ele colocar, imagina uma pista de boliche. Se você rola a bola, aliás, a quadra de futebol primeiro, se você rola a bola, ela vai parar depois de um certo tempo, porque existe atrito. Se você rolar a mesma bola na pista de boliche, ela vai começar a ser maior, porque existe menos atrito na pista de boliche. Se você encerar bem, deixar perfeitamente lisa, a bola vai mais longe. Ou seja, na verdade, a tendência da bola é continuar andando sempre. Por que ela parou? Porque tinha atrito. E se não tivesse atrito, alguma coisa ia parar a bola? Não. Como o ar. Se não tem nada para atrapalhar, por que o objeto vai parar? Então a tendência dos corpos é continuarem como eles estão. Se a bola já está em movimento, ela tende a permanecer em movimento, se não houver nenhuma força contrária. Né? E aí ele deu a esse princípio o nome da inércia, o nome de inércia. Porém, Newton foi além. O trabalho de Newton, em formular as leis de Newton, é para explicar como que os movimentos acontecem, como que eles podem variar. Com o que Newton pensou? Pois bem, o trabalho de Newton envolve a explicação dos movimentos, envolve tudo que é interessante para o homem, né? Movimento dos corpos celestes, movimento dos objetos da superfície da Terra. Newton trabalhou até com questões de ótica, geométrica, né? Com a luz. Então ele tem um trabalho bem vasto, além da matemática. Porém, falando especificamente do princípio da inércia, o que o Newton propôs para a gente? Ora, se a inércia, a tendência dos corpos continuarem como eles estão, isso vale tanto para se o objeto estiver andando como estiver em repouso. Porque, por exemplo, uma mesa, ela vai sair daquela posição se não houver força empurrando? Não. Ela tem a tendência a continuar parada. A bola de boliche que eu falei agora há pouco, se não tiver nada empurrando ou nada freando, ela vai parar? Não, ela vai continuar andando. Ou seja, tanto faz se o objeto está parado ou se o objeto está em movimento. Ele tende a permanecer como ele já estava, se não tiver nenhuma força que empurra ou que puxa, ou que atrapalha. Esse é o princípio da inércia. Todo corpo tende a permanecer no estado que se encontra, seja em repouso, se já estiver em repouso, seja em movimento, em linha reta, se já estiver em movimento. Por que linha reta? Porque ninguém faz curva do nada, sem força. Bom, alguns exemplos, só para ficar claro. Quando o objeto está em movimento, a tendência dele é ficar em movimento. Por exemplo, o desenho do rapaz aqui no cavalo. Gente, às vezes as pessoas falam assim: nossa, o cavalo parou, o cara foi jogado para frente. Ele não foi jogado para frente. Ele já tinha velocidade junto com o cavalo. Quando o cavalo para, ele parou. Mas se ninguém frear o garoto continua no mesmo movimento que ele tinha antes. Ele não foi jogado para frente. A mesma coisa o carro. Por que você tem que usar o cinto de segurança? Porque o cinto de segurança te faz parar. Se não tiver força que te faça parar, a sua tendência é ir para frente, continuando o mesmo movimento que você tinha. E o que está parado também vale. Se eu puxar rapidamente a cartolina aqui, não dá tempo da cartolina, da moeda, ser puxado pelo atrito com a cartolina. Se não dá tempo de ser puxado, é como se não tivesse força agindo. Se não tiver força agindo, a tendência da moeda é ficar parada. E ao ficar parada, ela cai no copo. Resumindo, todo objeto permanece em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em uma linha reta, a não ser que tenha uma força que faça ele mudar o movimento. Então, o princípio da inércia vai explicar todas as situações que não tem força atrapalhando, nem empurrando, nem puxando, enfim. É o caso do garoto aqui da nossa tirinha. Ele só vai parar quando alguma coisa fizer parar. Se a pedrinha parou, o skate, ele continua no movimento que ele tinha antes, até que ele encontre alguma coisa que faça ele parar. Certo? Bom, agora, para fechar, alguns exemplos que alguns alunos tiveram dúvida. A primeira questão que eu coloquei lá no questionário foi: a figura representa um barco atracado no cais. Se ele está parado. Deixe-se cair uma bola de chumbo no alto do mastro, o ponto O. Nesse caso, ele cairá ao pé do mastro, ponto Q. Se o barco está parado, uma bola
cai retinho, cai embaixo dela, no ponto Q. Agora, se a mesma bola for abandonada no ponto O, quando o barco estiver em movimento, só que com movimento constante, velocidade constante, onde é que ele vai cair? Gente, imagina você no avião, num voo de cruzeiro, uma velocidade altíssima. Se você jogar seu celular para cima, ele cai em cima de você. Por quê? Porque o celular já tem o seu movimento. Então, quando você joga ele para cima, por inércia, ele também vai para frente e te acompanha. Então, quando o barco está andando, está navegando, a bolinha tem a mesma velocidade do barco. Então, quando ela for solta, ela vai caindo junto com o barco no mesmo lugar. Esse é o princípio da inércia. Ela tende a continuar andando, a não ser que tenha uma rajada de vento que faça ela frear. Mas por isso que ele falou uma bolinha de chumbo. Ele quis dizer que a bola é pesada e que não vai ter nada freando ela, né? Então ela vai cair no ponto Q. Só que aqui eu não coube as alternativas, tá? A resposta é cair no ponto Q, que se não me engano é a letra B, se não me engano, tá bom? Bom, outro exemplo foi: o bloco é jogado de baixo para cima, então ele é empurrado ao longo de um plano inclinado liso, não tem atrito. Então o piso é liso, perfeitamente liso. Marca a opção que melhor representa as forças que agem sobre ele ao passar pelo ponto A. Gente, tem apenas duas forças agindo. Primeiro, peso. O peso é uma força que todo o corpo tem que puxa a gente para baixo. Por isso, se você pular, você vai cair no chão, porque o peso te puxa para baixo. Então a força é essa. Agora, quando você está apoiado em algum lugar, a mesa, por exemplo, ou a cadeira, ela vai... Vamos supor que eu coloco uma mesa aqui para segurar esse bloco. Para esse bloco não cair, a mesa tem que empurrar ele para cima, para segurar. Certo? Pois bem, depois que você empurrou o bloco, olha aqui, depois que você empurrou e não está tocando mais nele, o bloco vai subir em movimento por inércia. Esse vetor aqui, ó, a letra A, ele não existe. Por quê? A força que empurra para cima é enquanto a sua mão estava empurrando. Se você deixou de empurrar, a sua força não fica no bloco. Se você para de ter contato, não tem mais força. Aí por que o bloco sobe? Porque ele já tinha velocidade, você já tinha empurrado ele. Bom, então, se tem uma força puxando para baixo, é o peso. Se tem a força empurrando aqui, ó, na mesa, é a força do piso. Então por que ele para? Porque a tendência é que essa força para trás vai fazendo ele frear. Não tem nada que empurre ele para frente, por isso que ele para e volta. Então a letra B é a resposta. Nesse caso, a letra B para a gente aqui é a C. A figura B é a resposta. Tá? Não existe força para trás, não existe força para frente. Só existem duas forças, o apoio e o peso. Certo? A outra questão foi essa. A figura se refere a um indivíduo que do topo de uma torre arremessa para baixo uma bola. Os pontos A, B e C são os pontos da trajetória da bola após o arremesso. É desprezível a força de resistência do ar sobre a bola. As setas dos esquemas seguintes simbolizam as forças exercidas sobre a bola nos pontos A, B e C. Qual dos esquemas seguintes melhor representa as forças? Pessoal, o rapaz jogou a bola para baixo. Depois que ele jogou, não tem mais a força dele, porque a força dele só atua quando a bolinha está em contato com a mão. Depois que saiu da mão, não tem mais força. Então não tem a força do rapaz, mas todo objeto tem peso. O peso puxa para onde? Para baixo. Então não tem mais a força do rapaz, mas tem a força peso. Letra B. A única força que age é o peso puxando a bolinha para baixo. E ela vai cair cada vez mais rápida. Certo? Aí aqui tem a força do rapaz. Não. Depois que ele soltou a letra A, ele já está fora da mão do rapaz. Então já só tem o peso. O rapaz não gera força à distância, né? Aí seria mágico. Bom, um menino lança verticalmente para cima uma bola. Nos pontos A, B e C os pontos A, B e C identificam algumas posições da bola após o lançamento.
é desprezível a força resistiva do ar na bola. Ou seja, o ar não vai atrapalhar, não vai ter vento. No ponto A, quando a bola está subindo, qual dos desenhos melhor representa as forças? Forças. Muita gente vai falar assim, professor, ele está indo para cima, então tem uma seta para cima. Não. Essa seta para cima indica a velocidade, que é para onde a bolinha está indo. Mas não é a força. A força foi o que o cara fez. A força que o cara fez foi para cima. Tudo bem. Mas quando a bolinha estava na mão dele. Depois que a bolinha saiu, não tem mais a força. A velocidade se mantém por inércia, porque ele tende a continuar. Mas, neste caso, tem uma força atrapalhando. Por isso que a bolinha volta. Qual é a força que está atrapalhando? Peso. Peso é uma força? Sim. Letra C é a resposta. Só existe uma força atrapalhando, que é o peso. Certo, gente? Nota as dúvidas, leva para o chat. E vamos nessa, para fechar. A figura se refere a um indivíduo que lança com grande velocidade uma bola sobre uma superfície horizontal com atrito. Os pontos A e B são os pontos da trajetória da bola após o lançamento, quando a bola ainda está rolando. E o ponto C é quando ela está em repouso. Bom, aí tem uma diferença. A e B está andando, C está em repouso. Quando a bola está parada, não tem atrito. Tá? Por quê? Porque o atrito só acontece quando uma superfície passa pela outra. Então não tem atrito. Tá? Então, embora a superfície seja com atrito, né? Mas o atrito só acontece quando tem movimento. Então só vai ter atrito no A e no B. Tá? O C não tem atrito. Então no C, quando a bola para, não tem atrito, não tem força nenhuma. Agora, na letra A, depois que o rapaz soltou a bola, não tem mais a força dele. A bola tende a continuar por inércia. Mas, aos poucos, ela está parando, porque existe uma força que está atrapalhando a bolinha. A força que atrapalha está para trás. Enquanto ela está em movimento, é o atrito. Quando ela para, não tem mais atrito, porque não tem mais o movimento. Então, a letra C é a resposta. Pessoal, são questões do nosso dia a dia que explicam o que está acontecendo com os objetos do nosso dia a dia. Para entender melhor, a gente vai estudar inércia, depois vai estudar o princípio fundamental da dinâmica, que explicam o que acontece quando essas forças atuam no objeto. Então, leiam, por favor, o SME, tentem ler um pouco mais sobre inércia, é importantíssimo daqui para frente, e na próxima aula, no chat, a gente discute as questões, tá bom? Até logo, gente, bom final de semana, continue estudando em casa, firmes, e podem contar comigo. Um abraço a todos vocês.